Olá, eu sou a doutora Denise, sou médica obstetra em Cascavel, Paraná. Faço parte da equipe do pré-natal de alto risco do CISOP. Hoje conversaremos sobre placenta prévia e acretismo placentário. Esse material será disponibilizado no canal, lá no YouTube, telemedicina.ai. Esse tema, placenta prévia e acretismo placentário, é de grande importância. Por quê? Então, uma demonstração da importância. Em termos de óbito materno, na 10ª Regional de Saúde do Paraná, ocorreram 4 óbitos por placenta prévia e acretismo placentário, sendo em 2018 ocorreu um óbito por placenta prévia e o outro óbito do mesmo ano foi por gravidez tubária. Em 2019 tivemos 3 óbitos maternos por placenta prévia com algum grau de acretismo e outros casos foram H1N1 e síndrome HELP. Então, entre 2018 e 2019 foram 4 óbitos maternos. Quando falamos em questão de placenta, em questão de risco de óbito materno e fetal, precisamos valorizar o pré-natal. Qual o pré-natal? O pré-natal da atenção primária. O pré-natal que tem o primeiro contato com o paciente, o pré-natal que faz o diagnóstico, que identifica risco, que faz estratificação. Então, quando iniciamos o pré-natal, a conversa é na anamnese, sempre procurando algum fator de risco. E dentre os fatores de risco para a placenta prévia e acretismo placentário, temos a cesariana prévia, a história anterior de placenta prévia ou acretismo placentário, o intervalo entre parto menor do que 1,5 ano, abortamento recorrente, curetagens de repetição, idade materna avançada, multiparidade, gestação múltipla, tratamento de infertilidade, cirurgia uterina, mioma, tabagismo e uso de drogas. Todos fatores de risco. Alguns já são classificados como alto risco ou risco intermediário e já vão para o seu cuidado compartilhado, com os ambulatórios, ou permanecerão na unidade de saúde, onde na equipe da atenção primária tem a capacitação e a função de identificar se ocorreu placenta prévia e acretismo. E como que isso é identificado? Através do ultrassom. Então, quando é feito um ultrassom de rotina, que geralmente é feito primeiro, segundo, terceiro trimestre, sempre é importante analisar as informações e, dentre elas, posição de placenta. Temos que anotar, então, o resultado do ultrassom na carteirinha, no prontuário e valorizar a informação, posição da placenta. Sempre anotar na carteirinha e no prontuário médico. E claro, se tiver suspeita de acretismo, isso é bastante importante, precisa ser anotado também. O ultrassom de segundo trimestre é aquele ultrassom que vai, em sua maioria, identificar os primeiros casos suspeitos de ultrassom, da posição da placenta sendo prévia ou suspeita de acretismo. Então, o ultrassom de segundo trimestre precisa ser realizado entre 18 e 24 semanas, precisa ser anotado o resultado do ultrassom na carteirinha de pré-natal e no prontuário médico e, novamente, valorizar a informação posição da placenta, tá? Se a gestante já tem o seu diagnóstico de placenta prévia, placenta baixa ou acretismo placentário, ela já é classificada, estratificada como alto risco e já vai fazer o pré-natal compartilhado com a equipe do alto risco da referência, tá? Todos os casos confirmados ou suspeito. Então, aquele ultrassom que vem escrito que a placenta é baixa ou suspeita de placenta baixa, ela já é classificada como alto risco. A confirmação da posição da placenta vai ser feita no pré-natal, no acompanhamento, nos demais ultrassons. Eu vou conversar daqui a pouco sobre isso. Quando temos então o ultrassom em mãos, nós temos que anotar o resultado. Anotar no prontuário médico e anotar na carteira de pré-natal. A nova carteira de pré-natal tem o local adequado para a anotação desse exame. E ele está localizado lá na página 20. Então, tem ali o local, a ultrassom de primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre, ou outros ultrassons que forem necessários. Então, precisamos anotar na página correta. Por quê? No momento de emergência, quando a gente faz o pré-natal compartilhado, a equipe do hospital lá no momento do parto,
todos terão acesso a essa informação na carteira de pré-natal e a busca dessa informação vai ser na página correta. Então fica muito mais fácil para todos trabalharem e numa situação de emergência que essa informação esteja no local correto, porque você abre a página, tá ali a informação rapidinho para você analisar. Anotar então todas as informações e valorizar o dado posição de placenta. Precisamos anotar, tá bom? Quando a paciente é classificada, então, como alto risco, porque a placenta dela é prévia, placenta baixa ou acretismo, o pré-natal dela vai ser compartilhado, compartilhado com a equipe do alto risco. Ela é feita o pré-natal será feito na atenção primária e também no ambulatório especializado, que pode ser uma maternidade, o consórcio ou um ambulatório, que no caso da 10ª regional, tem então um ambulatório no HU, tem um ambulatório de alto risco da cidade de Cascavel e tem o consórcio que é o CISOP, tá? Então isso que é a referência. E lembrando, esse pré-natal, ele é compartilhado, ele não é um pré-natal que se torna só do alto risco, a paciente ela é transferida, não, o pré-natal é junto, então a atenção primária continua acompanhando a paciente e o alto risco vai acompanhar paralelamente, então trabalho conjunto. Quem atende então essa paciente? O profissional do ambulatório de alto risco, que é o obstetra, a equipe multidisciplinar e também compartilhado com a atenção primária, o médico da atenção primária, o enfermeiro da atenção primária, a equipe de saúde da família da atenção primária. Todos são responsáveis pela paciente. Essa informação é em acordo com o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, que faz estratificação de risco e define o local de pré-natal, tá? Então, nesse momento, paciente de alto risco, que é placenta prévia, placenta baixa ou acretismo, realizará o seu pré-natal na unidade de saúde e na sua referência. Pré-natal, então, compartilhado. Então, seja na atenção primária ou lá na equipe da atenção especializada do alto risco, que faça esse diagnóstico ou essa suspeita, placenta prévia, placenta baixa ou acretismo, isso precisa estar registrado na carteirinha, lá naquela página, na página 23 da nova carteirinha, e também na capa da carteirinha, isso está em protocolo da 10ª regional. Então, diagnóstico ou suspeita não deve realizar toque. Então, a paciente que tem uma placenta prévia, uma placenta baixa, ela tem um maior risco de sangramento. Eu vou mostrar depois as imagens. Então, não se deve realizar toque. Então, para lembrar toda a equipe, para que isso seja algo, principalmente em situações de emergência, que isso seja automático, devemos escrever na capa da carteirinha, colar lá uma etiqueta, ou escrever grande e destacar, né, caneta destaca texto, placenta prévia, não realizar toque. Para quê? Para que a paciente esteja avisada, para que o profissional da saúde que for recebê-la numa situação de emergência, um trabalho de parto, um sangramento, alguma coisa diferente, não realize toque, para que não aumente o sangramento e que não cause uma hemorragia. Então, vamos começar especificamente sobre placenta prévia e placenta baixa e na sequência eu vou falar sobre o acretismo, tá? Eles têm uma diferença. Placenta prévia, placenta baixa, é aquela placenta que está posicionado no local inadequado, é assim que eu explico para as pacientes. O ideal é que a placenta ela suba para que ela implante adequadamente e para que seja possível o trabalho de parto e o parto, né? Evitando assim sangramento e risco. Então, se a placenta é prévia e baixa, ela está posicionada num local, digamos assim, inadequado. Ela é uma causa importante de morte materna por hemorragia obstétrica. Então, aquelas perdas que nós tivemos 2018 e 2019 foi por hemorragia, tá? O maior risco de hemorragia no anteparto, antes do parto, durante o trabalho de parto, no intraparto e no pós-parto. Intraparto, trabalho de parto, que não deve, em algumas situações, deve ser evitado que chegue a ter trabalho de parto, mas se acontecer vai ter sangramento. E durante, seja parto ou cesárea, também aumenta o risco de sangramento, tá? E no pós-parto. Aumenta então o índice de transfusão sanguínea, procedimentos cirúrgicos como esterectomia, ligadura de artéria ilíaca interna ou embolização de vasos pélvicos.
E complicações também neonatais, prematuridade, anemia, hipóxia e restrição de crescimento fetal. Definição e classificação, então, de placenta prévia e baixa. O tecido placentário, ele pode estar total ou parcialmente inserido no segmento inferior do útero, então aquela placenta que está lá embaixo, após as 28 semanas de gestação. Então essa é a definição. Diagnóstico, para fechar, o ultrassom feito um pouco mais tarde, que eu vou mostrar para vocês depois, mas ali, segundo trimestre, fez ultrassom, suspeita ou confirmação, essa paciente será acompanhada até além das 28 semanas para a confirmação desse diagnóstico. A placenta pode ser classificada em prévia, placenta recobre total ou parcialmente o orifício cervical interno do colo do útero, ou placenta baixa. A borda da placenta localiza-se a menos de 2 centímetros do orifício cervical interno. Então, nessa imagem, para ficar claro, né? Uma placenta normal é a placenta que está lá no fundo, né? Vou mostrar aqui a imagem. Então, aqui é a vagina, onde tem a relação sexual, colo do útero, onde a gente realiza o toque para avaliar a apresentação, se tem dilatação, como que está evoluindo. A cabeça, no caso aqui é cefálico, a apresentação cefálico, que é a cabeça que está ali. E aqui é cordão umbilical e placenta. Placenta, então, bem posicionada, mas alta, né? Pode ser parede anterior, posterior, lateral, fúndica, que seja alta. Esse é o ideal de posição adequada da placenta. Placenta baixa, quando a borda da placenta está a menos de 2 centímetros do orifício cervical interno. O que é o orifício cervical interno? Essa parte de dentro do colo do útero, tá? Então, borda da placenta a menos de 2 centímetros do orifício cervical interno é placenta baixa, tá? E prévia, quando ele recobre o colo do útero. Quando ele cobre totalmente, olha, a placenta está entre a apresentação e o colo do útero, placenta prévia. Para um bebê nascer de parto normal, ele vai passar aqui pelo colo do útero e passar pela vagina. Então, se essa placenta estiver totalmente aqui entre a cabeça e o colo do útero, o bebê teria que atravessar a placenta para o parto normal e isso causaria hemorragia intensa, a paciente não sobrevive. Então, por isso, o grande risco de vida para a paciente e para o feto, é claro. A incidência, então, e fator de risco. A incidência de placenta prévia e baixa ocorre de 0,26 a 1%, tá? Aproximadamente. A incidência tem aumentado em consequência do maior número de cesariana nos últimos anos. E um dos fatores mais significantes de aumento desse número de placenta prévia e baixa é antecedente de cesariana. Então, quanto mais cesariana, maior o risco dessa placenta não se posicionar adequadamente, podendo ficar prévia ou baixa. Outros fatores de risco de placenta prévia. Então, como eu já falei, número de cesáreas prévias, gestações múltiplas, antecedente de placenta prévia, número de curetagens uterinas, idade materna avançada, multiparidade e o tabagismo. São fatores que aumentam o risco de placenta prévia. E quando nós temos, então, algumas situações, nós precisamos pensar em placenta prévia, né? Então, temos aqui o diagnóstico, a suspeita, hipótese diagnóstica clínica. Então, quando a paciente tem, então, um sangramento numa gestação ali no segundo trimestre, acima de 24 semanas, é relativamente comum um pouco de sangramento no primeiro trimestre. Um descolamento ovular, uma bordinha ali da placenta que pode estar um pouco baixa ali naquela situação de primeiro trimestre. A maioria dessas placentas sobe. E aí no segundo trimestre, a placenta estando ainda baixa, a paciente pode apresentar sangramento. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que está com 22 semanas e ela tem sangramentos. Ela tinha sangramento no primeiro trimestre, tinha uma suspeita de implantação de placenta baixa, ali no ultrassom de 13 semanas. 16 semanas essa placenta estava ainda próxima ao orifício cervical interno. E agora ela com 22 semanas, a placenta baixa, tá? Então, e ela tá tendo sangramento, ela tinha sangramento, de vez em quando, esse sangramento continua de vez em quando, e esse sangramento progressivamente vai aumentando, tá?
Então, sangramento, segundo trimestre, sem contração, então não vou pensar em descolamento, porque não está tendo contração, é simplesmente um sangramento indolor. Preciso pensar em placenta prévia. Ou baixa, claro. Então, quando que eu suspeito? Qual é a característica, né, desse sangue? Sangramento vaginal indolor de coloração vermelho vivo, sem nenhum motivo, não foi queda, não teve relação sexual, não foi feito toque, não foi feito nada que pudesse lesar o colo do útero. Então, sem um motivo aparente, de início súbito, reincidente, de gravidade progressiva. Preciso pensar, suspeitar em placenta prévia. Contrações uterinas podem acontecer, claro, ainda mais se for uma fase de pródromo que está iniciando, ou as contrações de treinamento que a gente fala, que são as Braxton Hicks, né? Então pode ter um pouquinho de aumento de tônus, assim, aquela contração que vem e passa, vem e passa. Mas, porque é diferente de descolamento. O descolamento de placenta, a paciente passa a ter uma contração que não passa, aumenta o tônus do útero, que pode ser um pouco ou muito, e sangra e tem o tônus aumentado, uterino aumentado, podendo ser contração fixa. Isso eu preciso também pensar em descolamento de placenta. Então, um tônus de útero que aumenta a contração, relaxa bem, sangramentinho, pensar em placenta prévia, tá? E não realizar toque. Se eu pensei em placenta prévia, eu não devo fazer o toque sem olhar. Como que não tem ultrassom? Eu estou suspeitando de placenta prévia e vou fazer um toque? Não posso fazer isso. Por isso que na carteira de pré-natal vem escrito placenta prévia, não realizar toque, tá? Ainda mais quando é confirmado por ultrassom que a placenta é prévia. Então, não realize toque caso você tenha um sangramento que pense em placenta prévia. Antes de tudo, examinar, fazendo o exame especular, se esse sangue é de borda, de colo, se ela não tem contração, para que eu vou fazer toque, né? Não preciso fazer toque. Se o sangue vem da borda do colo do útero, aí é diferente. Mas se o sangue vem de dentro do útero, e eu vi no exame especular que o sangue está vindo de dentro do útero, ela tem uma gestação de segundo trimestre e não tem contrações, para que realizar toque se eu não tenho contração, não tem dilatação? Não precisa realizar toque se ela está com sangramento e encaminha ao hospital. Menos de 10% das pacientes que têm a placenta prévia não apresenta sintoma, então tem aquela paciente com placenta prévia que não sangra. A maioria ali, quase 90%, sangra, nem que seja sujeirinha, nem que seja borrinha de café, ela tem algum sinalzinho, tá? Então, se eu tenho uma gestante que tem sangramento, eu olho com o espéculo, o sangue está vindo de dentro do colo do útero, ela não tem contração, não tem por que realizar toque. Ela está com sangramento, ela será encaminhada à referência, que no caso é referência hospitalar, para avaliação e, se necessário, fazer ultrassom e tudo mais. Isso em situações de paciente que nem ultrassom tem, nem está escrito na carteirinha qual é a posição da placenta. Então não realize toque. Pensou placenta prévia, não faça toque. O sangramento é abundante e pode perder a paciente no transporte. E o diagnóstico, então, com o ultrassom, que vai ser feito numa situação desse sangramento que eu comentei antes, que está sangrando, não tem ultrassom, vai para o hospital, faz o seu ultrassom e vai confirmar ou suspeitar dessa placenta prévia. E tem as situações que eu já tenho isso, claro, diagnosticado, que está escrito lá na carteirinha, placenta prévia, placenta baixa, e escrito na capa da carteirinha que é a placenta prévia ou baixa. O que o ultrassom vai ver? Ele vai identificar tecido placentário recobrindo ou muito próximo do orifício interno do colo do útero. A suspeita inicial, então, é no ultrassom obstétrico de segundo trimestre, suspeita, e a confirmação vai ser no ultrassom lá no final, no terceiro trimestre. Quando é feito no ultrassom de segundo trimestre, aquele ultrassom abdominal, tem algumas limitações, né? O ultrassom obstétrico de segundo trimestre, que pode ser um morfológico, tem limitações. Então, tem uma maior dificuldade em visualizar a placenta posterior, o segmento inferior do útero pela posição do feto, o feto já pode estar um pouco insinuado, e também nos casos de obesidade materna. E como que eu confirmo?
pelo ultrassom transvaginal, que eu posso fazer antes, claro, se eu já estou pensando em placenta prévia, mas a confirmação, porque a placenta migra, em sua maioria ela sobe, eu vou confirmar no terceiro trimestre fazendo ultrassom transvaginal. Confirmação da posição com 32 semanas, para que faça um diagnóstico no momento adequado e antes do momento dela entrar em trabalho de parto. Por isso 32 semanas, e os estudos mostram dessa maneira, tá? Também orientação da Febrasco. A distância entre a borda da placenta e o orifício cervical interno vai ser medido. Se isso for menos do que 2 centímetros, é placenta baixa, e se estiver recobrindo o orifício cervical interno, placenta prévia, tá? A suspeita da placenta prévia, então, antes das 28 semanas, novo ultrassom ali em torno de 32 semanas, e lembrar que 90% das placentas prévias que são diagnosticadas no segundo trimestre não será confirmado no terceiro trimestre, tá? Então, por isso que com 32 semanas faz o ultrassom, confirma a posição dessa placenta. Em algumas situações, até com 36 semanas é feito novamente, porque nessas 4 semanas pode subir, né? De 32 para 36. Principalmente se for placenta baixa e não a prévia. A prévia geralmente, com 32 tá prévia, vai ser prévia até, não vai subir mais, tá bom? Vou mostrar então uma imagem de placenta baixa. À sua esquerda, aqui a apresentação fetal, né, a cabeça, no caso aqui, a placenta, a bordinha da placenta, bem perto, a borda da placenta bem perto do colo do útero, esse é um ultrassom transvaginal. Aqui é o colo do útero, a parte de dentro do colo do útero, onde é feito o toque, tá? Aqui onde eu tô mostrando. Então, se a pessoa tenta fazer o toque e forçar o dedo dentro do colo do útero, é aqui que o dedo entra. E aí, o orifício cervical interno é aqui, a bordinha interna do colo do útero, e a placenta tá bem pertinho, tá? À sua direita tem, então, um Doppler mostrando a vascularização dessa placenta, orifício cervical interno bem pertinho dessa vascularização. Um desenho esquemático da mesma imagem, então em verde a cabeça, em vermelho a placenta, em amarelo a parte de dentro do colo do útero, onde está em azul o orifício cervical interno. Então se eu vou fazer um toque e forçar o colo do útero, colocar o dedo aqui dentro, meu dedo vai entrar aqui bem na bordinha, vai chegar muito perto da placenta, podendo romper ela e fazer o sangramento abundante, tá? No caso da placenta prévia, essa imagem aqui, transvaginal de novo, a apresentação não é a cabeça, pode ser outro membro, aqui tem líquido transparente, aqui em preto. A placenta, o colo do útero, onde eu tô mostrando aqui com a flechinha, né? Colo do útero, a parte de dentro do colo do útero, e orifício cervical interno. Toque, quando ele é feito, ele entra aqui no colo do útero e chega aqui no orifício cervical interno, e o dedo da pessoa que tá tocando vai entrar bem dentro da placenta, tá? Imagem esquemática à direita, em verde a apresentação, em vermelho a placenta, em azul o orifício cervical interno e em amarelo o colo do útero. Então, se o dedo entra aqui onde está em amarelo, vai lá dentro da placenta, onde sangra muito, tá? Então, por isso, suspeitou de placenta prévia, não toca. Não tá em trabalho de parto, tá com sangramento, encaminha para referência, faz o especular, vê o volume desse sangramento, até para a questão do quanto tempo vai levar para chegar no hospital, transporte, tudo, suporte, né? Mas se ela tá com um pouquinho de sangramento, tá no segundo trimestre, você fez o especular, confirmou que o sangue vem de dentro do colo do útero, não precisa tocar se não está em trabalho de parto, não tem necessidade. Com o espéculo você vê que o colo tá ali, o colo tá fechado, tá com sangramento e não tem trabalho de parto. O colo só abre se está em trabalho de parto, ok? Então, não faça toque na suspeita de placenta prévia ou placenta baixa. E o tratamento, como que vai ser feito? Se a paciente está lá na atenção primária, está sem sangramento, está com menos de 36 semanas, fez o ultrassom, apareceu placenta baixa, placenta prévia, se não está sangrando, não está em trabalho de parto e tem menos de 36 semanas,
vai realizar o agendamento de consulta com urgência. Não é aquele agendamento que daqui a um mês vai ter consulta, a gente nem sabe se a paciente foi ou não foi, não. Essa paciente ela tem que ser vigiada. Então vai agendar, vai entrar em contato com o pré-natal, com a referência, avisar que tem uma suspeita ou confirmação de placenta prévia que precisa agendar essa consulta. Urgência significa uma semana, bem tranquilo, tá? Porque ela não está sangrando, não está em trabalho de parto, tem menos de 36 semanas. Vai agendar e vai, claro, fazer o cuidado se essa paciente compareceu ou não na consulta. Lembrando que o pré-natal, ele é compartilhado. Então, ela não faz pré-natal só no alto risco, ela é encaminhada, vai para o alto risco. Não, ela vai fazer consulta no alto risco e consulta na atenção primária. Cuidado é compartilhado, é conjunto, e ainda mais num caso como placenta prévia e placenta baixa, o risco de vida é muito grande, então ela tem que ser vigiada se ela está comparecendo na consulta na atenção primária e lá no alto risco, ok? Já no primeiro contato, já lá na atenção primária, no momento do diagnóstico daquele ultrassom, a paciente vai ser orientada. Diagnóstico, então, orientá-la o que está acontecendo. A placenta dela é baixa, a placenta dela é prévia. Ela precisa ter cuidados no sentido de não ter relação sexual, não fazer atividade física vigorosa, evitar, avisá-la sobre a questão do toque. Então, às vezes eu falo para a paciente, olha, não permita que faça toque fora de um ambiente de hospital. Não deixa fazer toque porque sua placenta é baixa. Eu já falo assim para que ela esteja ciente do risco, tá? E orientá-la que a referência dela é o hospital universitário de alto risco, né? Se ela tiver sangramento, a qualquer momento ela pega a carteirinha e pode procura direta do hospital ou, claro, solicitar assistência de SAMU, né, dependendo do horário, e procurar, claro, a unidade básica de saúde para qualquer situação de dúvida ou de que ela, será que eu tô sangrando, será que eu não tô? Vai até a unidade de saúde. Ela tem que se sentir acolhida e ela tem que estar ciente do risco de óbito, tá bem? Agora, em outros casos, então se a paciente ela está com sangramento, é uma suspeita de trabalho de parto, então começou com contrações, ela tá com maior ou igual a 36 semanas, então ela está na sua consulta, ou procurou a unidade de saúde, porque ela tá tendo sangramento. Ela é uma suspeita de trabalho de parto, e ela tem uma idade gestacional maior ou igual a 36 semanas, né? Ou, né, maior que 36 semanas, e apresentou para você um exame, ou você pensou nisso, pensou em placenta prévia, suspeitou, ou ela apresentou um exame, ela precisa ser encaminhada imediatamente ao hospital de referência, que é o H1. Ela não vai ser encaminhada ao alto risco, agendar consulta para daqui a uns dias, não. Se ela está no momento sangramento, suspeita de trabalho de parto, ou ela tem mais de 36 semanas, igual ou maior, com diagnóstico ou suspeita de placenta prévia e placenta baixa, ela tem que ir agora ao hospital. Não fazer toque, porque vai sangrar. Pode perder a paciente no transporte. Então, encaminhe. Ai, ela tá em suspeita de trabalho de parto, como que eu não vou fazer um toque? Faz especular, coloca o espéculo lá, colo tá fechadinho. O toque só se for uma pessoa com experiência, mas é melhor não fazer. Não faça toque. Suspeitou de contrações, sangramento, maior ou igual a 36 semanas, placenta prévia, placenta baixa, é agora para o hospital universitário, tá? Para que não ocorra as tragédias que aconteceram em 2018 e 2019, que foram 4, tá bem? Então, sangramento vaginal ou contração uterina, internação imediata no hospital de referência. Ela vai ser internada, ela vai ser observada, se é ou não o momento do parto, qual é o risco dela e todo o cuidado intra-hospitalar. Mas fora do hospital, nós do alto risco, vocês atenção primária, está diante de um diagnóstico de placenta prévia, placenta baixa ou suspeita com sangramento, com suspeita de trabalho de parto, maior ou igual a 36 semanas, é agora para o hospital, ok? E qual vai ser o cuidado dessa paciente? Então, tem aquela que vai para o hospital e tem aquela que vai para a consulta.
que não está com sangramento e que e tem menos de 36 semanas. Então, essa paciente que foi para consulta, ela vai ser acompanhada. Ela vai ser orientada sobre os sinais de alerta, os riscos e a maternidade de referência, que é o HU no caso dela. Será feita a vigilância do crescimento fetal, do risco de descolamento, do risco de sangramento, do risco de vida materno e fetal, tá? E ultrassonografia transvaginal será realizado conforme já a rotina, vai ser localizada essa placenta e precisando, né, para confirmação, o ultrassom transvaginal, tá? Feito também na mesma oportunidade do ultrassom transvaginal, na paciente assintomática, o rastreamento do acretismo, porque é muito a associação entre placenta prévia e o acretismo é muito importante, eu vou mostrar depois, em termos de percentuais, mas placenta prévia, o risco de acretismo é muito maior. O que é o acretismo? Aquela invasão inadequada da parede do útero, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E a conduta? Então, depende da idade gestacional. Depende da idade gestacional, depende se está sangrando, o quanto está sangrando e a presença ou não de trabalho de parto. Conduta, então. Pacientes sem sintoma. Então, nós tivemos aquelas com sintomas, com sangramento, com trabalho de parto, mais de 36 semanas. Essas foram para o hospital. A nossa conduta, então, ambulatorial é o quê? Vamos planejar o parto dessa paciente sem sintoma, tá? Então, encaminhamento ao HU com 37 semanas para o planejamento do parto. Então, essa paciente teve o seu diagnóstico na atenção primária ou suspeita, ela foi lá para o alto risco fazer o pré-natal compartilhado com alto risco, e a equipe do alto risco, quando a paciente chega a 37 semanas, ou se ela, por algum motivo, consultou lá na atenção primária com 37 semanas e ainda não tem o seu parto agendado, então a atenção primária também pode entrar em contato com a HU e passar o caso, conversar e fazer o planejamento. Então, a equipe do HU vai receber a paciente de placenta prévia e placenta baixa com 37 semanas para fazer o planejamento do parto, porque esse bebê precisa nascer naquela semana, de 37 até 37 semanas e 6 dias, ok? Claro que a paciente, se está assintomática, chegou às 36 semanas, 37, assintomática, é possível, claro, realizar um ultrassom transvaginal naquela idade gestacional para confirmar se essa placenta não subiu, tá? Mas se chegou com 37 semanas, confirmado o seu diagnóstico, encaminha-se ao HU, tanto atenção primária como alto risco, para o planejamento desse parto, que pode acontecer no dia 37 até 37 semanas e 6 dias. E qual a via de parto? Lembra que eu mostrei a imagem? Cesariana. Tem placenta entre a apresentação e o colo. Um bebê não vai atravessar a placenta para nascer de parto, vai sangrar demais. Então, placenta prévia é cesariana, tá? Placenta baixa, em sua maioria cesariana, mas em alguns casos, por isso o asterisco aqui, poderia ser parto vaginal. O parto vaginal precisa acontecer, caso ele for escolhido. Parto vaginal tem que ser no HU, não dá para fazer o parto vaginal de uma placenta baixa na cidade de origem, porque não tem UTI, transfusão imediata de sangue, equipe especializada, não tem, tá? Então precisamos fazer na referência, que é o HU. Caso passe por parto vaginal, vai ser quando a borda da placenta tenha mais de 1,5 centímetros do orifício apical interno. Então, a placenta baixa, bem no limite assim do não baixa, né? Então, por isso, poderia ser pensado em parto vaginal. Sem acretismo e conforme a indicação do obstetra com experiência em estrutura adequada, que é o HU. Então, a regra geral, placenta prévia, placenta baixa será cesariana. Em algumas situações específicas, parto vaginal na referência de alto risco, no hospital de referência, com indicação do obstetra, ok? E a resolução imediata, então, em que situação que vai ser feito o parto para salvar a vida da gestante e do feto? Sangramento materno incontrolável, então alteração hemodinâmica, risco de vida iminente, vitalidade fetal alterada
idade gestacional de 37 semanas e 6 dias ou maior. Então, se a paciente vem para uma consulta lá na atenção primária, suspeitou ou confirmou a placenta prévia e ela talvez perdeu consulta, não foi para a referência que foi encaminhado, por algum motivo ela perdeu o acompanhamento de pré-natal e chegou para você lá com 38 semanas e placenta prévia, tá assintomática. O que você vai fazer? É agora para o hospital, para sua referência, no hospital universitário, no caso, né, aqui na região de Cascavel, que vai ser feito o parto cesariana, no caso de placenta prévia, placenta baixa também, naquelas situações como a gente conversou antes. Então, se chegou na atenção primária, passou das 37 semanas e 6 dias, chegou nas 37, ainda não tem um plano de parto, perdeu acompanhamento, é agora para o hospital para planejamento do parto ou para o parto no dia, tá bem? Então, sempre lembrar, placenta prévia, placenta baixa, 37 semanas. É o ponto de corte. Com 37, ela tem que já ir para o hospital para o planejamento do parto ou para o parto imediato, conforme a idade gestacional. Não podemos deixar essa paciente entrar em trabalho de parto. A probabilidade de trabalho de parto depois das 37 ela aumenta, porque chegou no termo. Então, eu não posso deixar essa gestação avançar. Está em minhas mãos uma gestante com mais de 37 semanas e que ainda não tem o seu plano de parto, vai para o hospital no mesmo dia para que seja feito o planejamento ou o parto no dia, conforme a situação, ok? Então, eu vou mostrar aqui o fluxo de placenta prévia ou baixa da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a 10ª Regional implantou em 2019 esse fluxo e dali em diante seguiu-se esses cuidados e teve um bom resultado. Então, 2018, 2019 tivemos 4 óbitos. A partir da metade de 2019, ali no início do ano, teve então a implantação do fluxo, porque foi identificado esse risco alto de óbito materno na 10ª regional. Então, com esse fluxo que eu vou mostrar agora, nós tivemos uma ausência de óbito materno depois da implantação do fluxo. Depois eu mostro em números também, tá? Então, agora eu vou apresentar o fluxo da 10ª Regional de Saúde do Paraná. Então, a paciente que faz o pré-natal, ela faz o seu pré-natal lá na atenção primária, né? Tendo risco ou não, então toda paciente faz pré-natal na atenção primária, que vai identificar fator de risco e vai suspeitar ou vai suspeitar de placenta prévia, placenta baixa. Se o ultrassom for feito, aí confirma-se paciente assintomática, claro, já vai ser anotado lá na atenção primária, na capa da carteirinha e também dentro da carteirinha, que ela tem placenta prévia ou placenta baixa. E na capa da carteirinha, então, anotar grande, placenta prévia, não realizar toque vaginal, tá? Então, na capa da carteirinha é essa informação e dentro da carteirinha, no local adequado, anotar o resultado do ultrassom e valorizar o dado de posição da placenta e feito então o diagnóstico, placenta prévia e placenta baixa. Se for feito o diagnóstico, ela já é uma paciente de alto risco e vai fazer o pré-natal compartilhado lá no ambulatório de alto risco. O ultrassom será realizado para confirmação e acompanhamento, que pode ser ultrassom obstétrico, transvaginal, ultrassom com Doppler ou até ressonância se necessário. A placenta prévia, então, vai ser anotado na carteirinha, revisado se está lá na capa, placenta prévia, não realizar toque vaginal. Com 37 semanas, então, o ambulatório de alto risco vai agendar junto ao centro obstétrico do HU, do Hospital Universitário, que é a referência, a avaliação e o encaminhamento para o parto, para planejamento do parto. Vai ser encaminhada uma ficha de referência e contra-referência. Encaminha-se então um e-mail para a Secretaria de Saúde e o coordenador da atenção primária comunicando que uma paciente de placenta prévia ou placenta baixa foi encaminhada ao HU para o planejamento do parto. Então, tudo isso, todos informados. Atenção primária, o HU, a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Saúde, 10ª Regional, e o coordenador da atenção primária, tá? Então, todos envolvidos no cuidado e na vigilância dessa paciente para ter a certeza que essa paciente
fez o seu pré-natal, foi encaminhada na época certa, com 37 semanas, para o planejamento do parto naquela semana, de 37 até 37 semanas e 6 dias. O centro obstétrico do HU vai receber essa paciente, vai avaliar e vai agendar o parto, que em sua maioria cesariana. Certo? Então agora eu vou falar sobre o acretismo placentário, que está relacionado com placenta prévia, pelos riscos e pelo risco da placenta prévia ter acretismo junto, tá? O acretismo placentário, então, é uma das complicações de placenta prévia que resulta em hemorragia significativa no momento de efetuar a dequitação. Dequitação é a retirada da placenta, que ela pode ser naturalmente com a contração uterina, vai sendo descolada, essa placenta vai descolando e a placenta vai saindo, parto normal, ou durante a cesariana, que também acontece esse momento de contração uterina e a placenta vai descolando, tá? E às vezes precisa de curagem para ajudar essa placenta a sair. E esse é o momento que mais sangra, que é quando a placenta está descolando ou sendo auxiliada a descolar, que é a curagem, tá? Então, placenta prévia, uma das complicações maiores é o acretismo placentário, que é quando essa placenta ela tá colada de uma maneira inadequada na parede do útero e quando a placenta é retirada causa muito sangramento. Na 10ª Regional de Saúde, o acretismo placentário superou a atonia uterina como principal causa de esterectomia por hemorragia pós-parto. Definição então de acretismo placentário. A aderência anormal da placenta ao miométrio apresenta ausência parcial ou total da decídua basal e desenvolvimento anormal da camada fibrinoide da placenta. Então, a placenta, ao invés de colar superficialmente ali na decídua, ela infiltra mais do que o adequado, tá bom? Pode ocorrer a aderência de todos os cotilédones, que é o acretismo total, de alguns cotilédones, acretismo parcial, ou uma ou parte deles, acretismo focal. A média estimada de perda sanguínea num parto com acretismo é de 2,5 litros, sendo associado a transfusão maciça de hemocomponente, esterectomia, lesão de bexiga ou ureter, de intestino e o pós-operatório em unidade de terapia intensiva. É por isso que uma paciente com placenta prévia, placenta baixa, que pode ter o seu risco maior de acretismo, não deve ter o parto na sua cidade de origem, no caso aqui da 10ª Regional, ou numa maternidade de baixo risco habitual. Não deve ser. Deve ser numa maternidade de alto risco com experiência, por isso, no nosso caso da 10ª Regional, é o HU. Então, essa imagem bem interessante, né? Peguei essa imagem num estudo do New England, muito legal essa foto. A placenta, então, cordão umbilical, placenta, cordão umbilical. Aqui, uma invasão normal da placenta, quando ela permite que o endométrio ainda esteja formado, normalmente ele vai aderir ao endométrio, então aí eu consigo ver todas as camadas, a placenta, o endométrio, que é a parte de dentro do útero, o miométrio, que é o músculo da parede uterina, e a serosa, que é a camada externa ao útero, do útero, tá? Então esse seria o adequado de uma invasão de placenta na parede uterina, da formação ali da placenta. Se a placenta ela vai além do endométrio e invade e compromete o endométrio, chegando bem perto da camada muscular do miométrio, ela é uma placenta acreta. Então, é um tipo de acretismo placentário, a placenta acreta. Aí temos a placenta quando ela invade, vai além do endométrio, então ela invade. Ao invés de ela só parar ali encostadinha no endométrio, ela invade o endométrio e ela invade o músculo, né, o miométrio. Então, ela é uma placenta increta. E, mais grave ainda, quando a placenta invade endométrio, miométrio, chegando na serosa, podendo ultrapassar a serosa e chegar a invadir órgãos próximos, como bexiga, como intestino, tá? Então,
esses 3 casos à direita são os casos de acretismo que causam muito sangramento. O normal, a placenta estar encostada no endométrio e quando ela descola, ela sai totalmente sem causar sangramento excessivo, só o das arteríolas espiraladas que vão contrair com a contração uterina e pronto, parou o sangramento, a hemorragia. Quando tem uma creta, increta ou percreta, a hora de sair essa placenta, ela sangra muito, fica pedaço de placenta, fica vasos sanguíneos abertos aqui que não respondem à contração uterina, que é a maneira que o útero tem de parar o sangramento das artérias espiraladas. Então invadiu ali endométrio, miométrio, serosa ou além disso, o risco de sangramento é muito alto. Se eu tentar descolar essa placenta passando a mão curagem, no momento da cesárea, ela vai sangrar mais e por isso aumenta muito o risco de necessário retirada do útero para estancar esse sangramento, risco de vida da paciente. Aqui é uma foto, então, de um artigo do New England, um caso, né, descrito de uma placenta, de um acretismo placentário, que no caso aqui na foto é uma placenta percreta, ela ultrapassou o útero. Então aqui é o afastador, pele da paciente, subcutâneo, expondo então o útero, que vem aqui até o fundo, é uma incisão mediana, tá? Uma incisão mediana. Aqui não sei se vocês conseguem ver direito, mas aqui é uma sutura feita. Então o bebê que estava ali dentro, ele já nasceu, ele saiu ali pelo fundo do útero, por uma incisão mediana também no útero. Saiu o bebê e a placenta não foi retirada, a placenta ficou ali. Por quê? Olha, aqui é a parede do útero, esse tecido tá fino, tem uns vasos calibrosos e ele está invadindo a parte anterior aqui, a bexiga. Então, se for tirar essa placenta, vai sangrar demais. Daí, no momento do planejamento cirúrgico, vai definir se retira o útero já, se deixa a placenta ali e faz uma quimioterapia e depois vem e faz esterectomia. Então, o acompanhamento depois ocorre com os especialistas. Mas olha a gravidade dessa imagem. A placenta invadiu endométrio, miométrio, serosa e ultrapassou a serosa, que está sendo possível ver a vascularização. Então, esse é um acretismo muito grave, no caso aqui, uma placenta percreta. E quais os fatores de risco, né, para que isso aqui aconteça, né? Então, no caso da foto anterior, a placenta está bem no segmento, justamente onde é feito o corte para realizar a cesariana. Então, a placenta ela não migrou além da área do segmento, possivelmente ela tinha ali uma cicatriz de cesárea, descrito ali no estudo, e essa placenta invadiu a parede do útero bem numa região de cicatriz de cesárea, tá? E qual a importância disso? Fator de risco para acretismo. Então, qual é o fator de risco maior? Cesariana anterior. Além, claro, curetagem uterina que agride esse endométrio, miomectomia, então manipulou ali endométrio, miométrio, cirurgia videoesteroscópica, que também entra dentro da cavidade, pode fazer alteração, idade materna acima de 35 anos e multiparidade. O crescente aumento das cesarianas é o que contribui para o aumento da associação entre placenta prévia e acretismo placentário. Então lembra que eu falei? Cesarianas, quanto mais cesarianas, mais risco de placenta implantar baixa e não migrar. Placenta baixa, placenta prévia. E o acretismo placentário é a invasão. Então, placenta prévia tem a ver com a posição da placenta, se ela está baixa ou se ela está fúndica, por exemplo. Acretismo é invasão. Se ela não invadiu, não é acreta, não tem acretismo. E se ela invade inadequadamente a parede do útero, ela tem um grau de acretismo. Então, quanto mais cesarianas, mais risco de placenta prévia e acretismo, que são dois problemas, que um é complicação do outro. A placenta prévia sem cesárea anterior ocorre em 3% dos casos. Placenta prévia, né? O acretismo placentário em paciente com placenta prévia sem cesariana ocorre em 3% dos casos.
Acretismo placentário em paciente com placenta prévia com uma cesárea anterior, 11% dos casos. E o acretismo placentário em paciente com placenta prévia com 2 cesáreas anteriores ocorre em 40% dos casos. Placenta prévia com 3 cesáreas anteriores, 61% dos casos tem acretismo, e placenta prévia com 4 cesáreas anteriores, 67% dos casos terão acretismo. Então, por isso que a gente precisa evitar o número de cesarianas possível, parto normal sempre primeira escolha, e porque a gente tem as complicações. Quanto mais cesarianas, mais risco de complicação, mais risco de acretismo, mais risco de vida para a paciente e para o feto, é claro. O quadro clínico, então. A placenta prévia, uma placenta prévia que não sangra. Lembra que eu falei que 90% das pacientes com placenta prévia terão algum tipo de sangramento, pouquinho ou mais, e só 10% que não sangra das placentas prévias. Se a placenta colou de uma forma inadequada, pode ter uma placenta prévia, placenta baixa, né, que não sangra. Então, por que não sangra? A maioria sangra, então eu preciso pensar em acretismo. Pode ser que ela tenha a placenta prévia e tenha essa placenta que invadiu um pouco a mais e por isso que ela não sangra, que aí é o acretismo, tá? A hemorragia pode acontecer, né? Ela pode ter sangramento com acretismo. E ela geralmente acontece quando tem uma placenta prévia e quando começa a ter a formação do segmento, que é aquelas contrações de treinamento, faz a insinuação, cabeça lá, ou apresentação pélvica, o que for, vai formando o segmento, que é o que é formar o segmento? É o útero, lá embaixo, onde a gente corta para fazer a cesárea, ele afina. Lá é uma área mais fininha, por isso que é lá que é feita a cesárea, que é bem fininho. Ele afina com a formação, com as contrações de treinamento. Essa área de segmento que afina, se tiver placenta prévia e com acretismo naquele local, ele vai afinando com o decorrer da gestação, no final da gravidez, vai afinando e aí pode ter sangramento, tá? Porque onde a placenta aderiu, vai afinando aí, vai lesando ali os tecidos e faz sangramento. E a dilatação do orifício cervical interno, que é quando começam as contrações de treinamento, né, as Braxton-Hicks, pode trabalhar um pouco o colo e o orifício cervical interno pode abrir um pouquinho. Sabe quando a paciente está no 3º trimestre, não está em trabalho de parto, aí você faz o toque, ela está com uma polpa de dilatação, por exemplo, ela dilata um pouquinho. Então, no 3º trimestre, na fase de contração de treinamento, pode ter, depois das 36 semanas, iniciar um pouco de dilatação. E aí ela vai apresentar sangramento, no caso, se for um acretismo placentário, tá? Ou se for, claro, placenta prévia, também pode aumentar o sangramento. Mas no caso do acretismo, como ela não sangrava antes, ela passa a sangrar lá no 3º trimestre. Então, cuidado, placenta prévia, que não sangrava e que na hora começa as contrações de treinamento, começa a ter sangramento, pode ter acretismo, tá? Leva ao rompimento, então, de área de placenta que recobre o orifício cervical interno e, com isso, ocasiona o sangramento. Ok. Então, ainda em acretismo placentário. E o rastreamento? Então, o rastreamento ele é feito em pacientes sem sintoma, com ultrassom transvaginal com 32 semanas. E em quem que eu vou fazer rastreamento, né? Sempre, claro, o ultrassom é feito no 2º e 3º trimestre, o ultrassonografista sempre vai procurar analisar a borda dessa placenta, né? O contato da placenta com o endométrio. Faz parte da técnica de ultrassom analisar, olhar a placenta, medir a placenta e ver outros detalhes da placenta, posição da placenta e ver se essa placenta tem ali a área certinha de clivagem entre placenta e útero, parede uterina. Se ela está bem separadinha. Se essa placenta não tem essa área separada, se tem um fluxo lacunar, algo que suspeite que está diferente, lá no laudo ele vai escrever suspeita de placenta prévia, desculpe, suspeita de acretismo, ou mesmo confirmando acretismo. Isso no ultrassom obstétrico, de rotina, tá bom? E aí, suspeitou, vai confirmar. Vai fazer ultrassom transvaginal em até 32 semanas.
Se ela é assintomática, se ela só tem, não tem a suspeita em ultrassom obstétrico, porém, ela tem histórico de cesárea com placenta posicionada na parede anterior, placenta prévia, placenta baixa, sempre vamos procurar se tem acretismo junto. Então, o rastreamento é feito com 32 semanas, até 32 semanas. Aquela paciente que tem cesariana de repetição, que a placenta colou na parede anterior, não tem nada descrito se essa placenta é fúndica. Será que essa placenta está bem posicionada? Será que essa placenta não infiltrou nessa cicatriz de cesárea? Essa pergunta pode ser feita, né, no nosso raciocínio clínico, e aí o ultrassom transvaginal vai tirar a dúvida. O transvaginal é o que melhor chega ali perto do colo do útero, perto da cicatriz de cesárea para analisar essa região, tá bom? Placenta prévia, se for a placenta prévia sempre procurar se tem acretismo, e a placenta baixa também pode ter risco de acretismo. Então, placenta baixa, ele implanta a placenta numa área de vascularização ruim. E a placenta precisa do quê? De vascularização. Então, ele tende a invadir um pouco mais e fazer, então, o acretismo. Por isso que o risco é aumentado. Existe associação maior de placenta prévia com o acretismo, tá? E aí, e a ressonância? Em que momento que a gente pode usar? Fez ultrassom, confirmou que a placenta é acreta, tem um acretismo? Faz a ressonância para fazer o planejamento cirúrgico. E se fez o ultrassom, ficou em dúvida, será que a placenta tem acretismo? Será que não tem, né? Ultrassom transvaginal, que primeiro faz o transvaginal. Ficou em dúvida em alguma situação? Vai analisar com a ressonância, tá? Então a ressonância ela cabe em algumas situações sim, mas situações de tirar dúvida e de confirmação diagnóstica. E a conduta, então, no acretismo placentário? O parto ele tem que ser realizado entre 36 e 37 semanas, tá? Isso tá em protocolo da Fibrasgo, isso tá em protocolo internacional, então a COG, o Royal College, né? Então são protocolos que eu fui olhar para ver se era isso mesmo, no mundo é feito dessa maneira, e no Brasil também, que está extremamente atualizado, Fibrasgo, tá? Então o parto deve ser realizado entre 36 e 37 semanas. E a maternidade de referência que deve fazer esse parto com experiência e com equipe, estrutura e experiência. Equipe multidisciplinar, com obstetra, com anestesista, com radiologista intervencionista, neonatologista, urologista, cirurgião geral, intensivista, hemoterapeuta e enfermagem especializada. Então, toda uma estrutura, toda uma equipe para receber adequadamente essa paciente, tá? A paciente. A placenta, ela pode estar, lembra que ela pode estar acreta, só aderida ao endométrio. Vai ser uma placenta que vai sair, que vai sangrar muito, e aí precisa tirar o útero. Então, a estrutura é um pouco menor, vai precisar de transfusão, tudo, mas a estrutura vai ser usada do hospital, mas nem toda essa equipe que eu citei. Ou a placenta pode ser percreta, vai além da parede do útero, e aí outros profissionais vão entrar na equipe conforme a necessidade, tá bom? O planejamento do parto, então. Na paciente assintomática, ela precisa ser realizada. Então, se a paciente está sintomática, está sangrando, tem dor, ou alguma situação de gravidade, esse parto é feito, claro, na situação de urgência e emergência. Mas o ideal é que esse parto seja planejado na paciente assintomática, tá? Então, está assintomática, está fazendo pré-natal compartilhado, da atenção primária, conjuntamente com a atenção especializada, que é o alto risco, ela vai ser encaminhada, então, para o local do parto. Na região de Cascavel, então, encaminhamento ao HUAP, que é o Hospital Universitário de Cascavel, Hospital Universitário do Oeste do Paraná, né? Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que é o hospital de referência. Então, após o diagnóstico para o planejamento do parto. Diagnosticou acretismo, já encaminha. Por quê? O hospital ele tem a estrutura de emergência, mas ele tem um ambulatório de alto risco com a equipe especializada lá também, que vai nos auxiliar na confirmação diagnóstica, no planejamento desse parto, conforme fluxo, que eu vou mostrar daqui a pouco.
O plano do parto de paciente com acretismo é um pouco antes da placenta prévia. É realizado entre 36 e 37 semanas ou antes, se necessário, conforme a gravidade, tá? E a via de parto precisa ser cesariana. Eu vou falar então agora, vou explicar para vocês o fluxo do acretismo placentário da 10ª Regional de Saúde, tá? Então, 10ª Regional de Saúde, que é ligado, claro, que é parte da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é o fluxo da 10ª Regional, tá? A atenção, então, primária de saúde vai identificar fator de risco, vai identificar suspeita, vai escrever na capa da carteirinha placenta prévia, não realizar toque vaginal, porque essa paciente já tem uma suspeita maior já de placenta prévia ou placenta baixa, que pode ser acretismo, né? Como a gente estava conversando. Ela vai ser encaminhada, então, ao ambulatório de alto risco, ultrassom com Doppler, ressonância, conforme necessidade vai ser feito. Placenta prévia não realizar toque precisa estar anotado na carteirinha do pré-natal na capa, então conforme a gente já conversou, tá? Com 32 semanas vai ser feito o rastreamento, então da placenta prévia e placenta baixa, ou de situações de risco como cesarianas de repetição, e vai ser feito o rastreamento do acretismo com ultrassom transvaginal com 32 semanas. Diagnosticou então uma suspeita ou confirmação de acretismo placentário, vai ser então iniciado o fluxo do acretismo placentário. Vai ser preenchido uma ficha, que eu já mostro, que tem 3 partes. A primeira e a segunda parte, relacionado aos dados clínicos, aos dados da paciente, vai ser preenchido pela equipe da atenção especializada do alto risco, e essa ficha vai ser encaminhado para o HU, né? Então, que é o encaminhamento da gestante que vai fazer o pré-natal lá no HU também, tá? Então, encaminha-se a paciente ao ambulatório do HU com essa ficha preenchida. Essa ficha, ela vai ser... O que é essa ficha? É a ficha para realização de cesariana eletiva, que é o caso do acretismo placentário. A ficha é encaminhada por e-mail ao ambulatório de alto risco do HU e feita a ligação para ver se eles receberam a ficha, porque a paciente é de altíssimo risco. Eu tenho que ter certeza que a equipe vai receber essa ficha de encaminhamento e que eles receberam, por isso que é feita a ligação. A mesma ficha e o e-mail é encaminhado por e-mail à Secretaria de Saúde, ao coordenador da atenção primária e à 10ª Regional de Saúde, comunicando o caso e a data da consulta. Então, a Secretaria Estadual de Saúde vai estar ciente, a Secretaria Municipal de Saúde e o coordenador da atenção primária. E comunicando o caso de que é uma suspeita de acretismo, altíssimo risco, e a data da consulta, tá? Então, a gente faz o diagnóstico, agenda a consulta lá no HU, tá? Faz o contato com o HU e toda a estrutura é informada de que essa paciente existe, de que essa paciente vai fazer a consulta lá no HU. Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Atenção Primária de Saúde. O coordenador da atenção primária vai confirmar o recebimento do e-mail, né, de que ele recebeu esse e-mail, de que ele foi informado de que tem esse caso, e ele vai confirmar e comunicar o enfermeiro da atenção primária. Então, o coordenador da atenção primária vai informar o enfermeiro da atenção primária de que a paciente tem a suspeita ou confirmação de acretismo e que ela tem consulta marcada no HU. Toda a estrutura tem que estar ciente para a segurança da paciente. O enfermeiro da atenção primária vai confirmar com a gestante a data da consulta e agendar o transporte. Então, vigilância dessa paciente para que ela não perca a consulta e o transporte. O ambulatório do HU vai receber essa paciente no dia da consulta agendada e vai programar a cesariana. Vai prescrever a betametasona no caso do paciente ser prematuro. Então, um bebê prematuro, uma gestação prematura, precisa amadurecer o pulmão do bebê, preparar para o parto para evitar o risco fetal, tá? Então, o responsável em fazer esse planejamento do parto, da cesariana, e o planejamento da idade gestacional, questão da prematuridade e a prevenção do risco do bebê é o HU. Então, vai prescrever a betametasona intramuscular
12 miligramas ao dia por 2 dias. E vai encaminhar um e-mail ao coordenador da atenção primária informando a prescrição. Então, o HU recebe o paciente, faz a consulta, planeja a cesariana, prescreve corticóide para amadurecer o pulmão do bebê e encaminha um e-mail para a atenção primária, coordenador da atenção primária, informando que esse caso está lá com eles, que eles estão fazendo assistência, quando vai ser esse parto e que tem medicação para ser feita. Em algumas situações, a medicação é feita no HU, se for a paciente internada, ou feita lá na cidade de origem, na unidade de origem, feita pela atenção primária, a medicação. A betametasona é uma medicação que ela está no RENAME, ela é uma medicação que precisa ser disponibilizada para paciente pela atenção primária. Então, prescrição foi feita pelo HU e se a medicação for feita ambulatorial, vai ser feita lá na atenção primária. O coordenador da atenção primária recebe o e-mail e comunica ao enfermeiro de que, de novo, cesárea foi marcada, para quando foi marcada e que tem prescrição de medicação. O enfermeiro vai administrar a medicação, que é o corticóide para amadurecer o pulmão do bebê. E vai estar ciente de que essa paciente tem a sua cesariana, o seu procedimento planejado, ok? Toda a estrutura precisa estar ciente de que o caso existe e do que vai ser feito com o caso e quando vai ser realizado o procedimento. Porque se a paciente evadir, nós temos que fazer a busca direta. Se a paciente perder o dia da cesárea, se alguma coisa acontecer nesse meio tempo, nós precisamos estar cientes e vigilantes, porque a paciente tem um altíssimo risco de vida. O ambulatório, então, do HU vai agendar a cesariana e vai emitir o AIH e vai conferir se a medicação corticoide foi feita para amadurecer o pulmão do bebê. Vai preencher a terceira parte da ficha da ficha do encaminhamento e lá está escrito quando vai ser a cesariana. Então, é uma ficha que é um informe de toda a estrutura, de toda a organização de secretaria, coordenadores, vamos estar cientes do caso, e essa ficha é a ficha que tem todos os dados da paciente, inclusive que dia vai ser a cesariana. Encaminha a ficha por e-mail para o coordenador da atenção primária, dizendo que dia, escrito nessa ficha que dia vai ser a cesárea, o horário e tudo mais. O coordenador da atenção primária recebe a ficha e comunica o enfermeiro da atenção primária. O enfermeiro da atenção primária imprime a ficha anexa na carteira da gestante, confirma com a gestante a data do internamento, realiza orientações e agenda o transporte e tem a certeza de que essa paciente vai comparecer ao hospital para o dia do parto, tá? Então, esse é o fluxo da Secretaria de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, 10ª Regional, ok? Essa é a ficha que eu estava falando. Então, na parte 1 e 2, a atenção especializada que vai preencher, o alto risco. Identificação do ambulatório, com qual é o ambulatório, de onde ela vem, o médico que fez o acompanhamento e tudo mais. Identificação da paciente e a descrição do caso e informações importantes aqui. E a terceira parte, que vai ser preenchida pelo HU, é o agendamento do procedimento. Então, data da internação, data da cesárea, a hora, o tempo do jejum e todas as informações relevantes, tá? Enfim, Então, eu iniciei essa aula falando sobre os casos que aconteceram em 2018 e 2019, aqueles 4 óbitos, que sempre é uma tragédia, a perda de uma vida, a mãe, o feto, Então, foi muito difícil aquele momento. Então, em 2018 e 2019, 4 óbitos, identificou-se a necessidade de melhora do fluxo e o fluxo foi criado. E agora eu vou falar a parte boa, Então, na 10ª Regional de Saúde, depois da implantação do fluxo, os casos, não tivemos mais casos de óbito materno-fetal, tá? Então, foram 83, olha o tanto de casos potenciais de risco. 83 gestantes foram monitoradas, tá? Com suspeita ou confirmação de placenta prévia, placenta baixa, acretismo placentário. 8 foram inseridas no fluxo de acretismo. 40 foram inseridas no fluxo de placenta prévia. Uma teve malformação arteriovenosa e 34 casos foram descartados.
Então, acompanhou-se essas 83 e algumas, ou 34, não era placenta prévia, a placenta migrou e nem acretismo, 8 de acretismo, 40 prévia ou baixa e uma malformação arteriovenosa. Qual foi o desfecho, né? Então, isso nos deixa muito feliz. 83 mulheres vivas. Então, 83 casos monitorados, todas sobreviveram. 2 tiveram internamento na UTI, 2 casos de transfusão de sangue e 5 casos de retirada do útero, que é a esterectomia. Desfecho infantil. Todos os bebês vivos, 83 casos. 5 foram internados na UTI por prematuridade e 3 admitidos na UCI, porque a mãe estava na UTI, por prematuridade e por desconforto respiratório. Isso nos deixa muito feliz, né? Então, o fluxo funcionou e precisamos continuar aplicando ele, melhorando. O fluxo foi revisado agora em março. Alguns detalhes que antes não eram feitos ou que não estava muito claro no fluxo de 2019 foi revisado agora em 2021. Então, todos têm acesso, né? Recebem esse fluxo que já foi encaminhado para todo mundo e que a gente tenha atenção no cuidado, tá? Aqui está a referência do que foi usado, então vai desde do fluxo de estratificação de risco e o fluxo mesmo de placenta prévia, acretismo placentário, 10ª regional, e estudos, então, a ACOG, o Royal College, a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia. Então, o que eu falei agora sobre a questão de idade gestacional, de diagnóstico e uso do ultrassom e todos os cuidados são baseados em estudos e tanto que fez diferença no cuidado agora, depois da implantação, tá bom? No fluxo. E qual que é o nosso objetivo, né? Então, o objetivo é que a gente tenha uma sobrevida. Essa é a minha família, então eu estava gestante há pouco tempo, meu bebê agora está com 3 meses, e que a gente sobreviva como mãe, e os bebês e toda a estrutura familiar, porque um óbito sempre tem a sua consequência, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos e vou deixar então disponibilizado esse material, né, no Telemedicina, e que todos, que a gente tenha um cuidado adequado dessas pacientes, né, um pré-natal adequado para o parto adequado, né, com segurança de toda a estrutura, desde os profissionais até a paciente em si, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.